O vento suave da primavera paulistana soprava entre as árvores da rua Euclides Pacheco naquela tarde de 19 de setembro de 2003. O céu tinha aquele tom peculiar de azul que surgia após dias de chuva, quando a poluição cedia espaço para uma claridade quase esquecida pelos moradores da zona norte de São Paulo. Os sinos da escola municipal, professor Antônio Figueiredo, anunciavam o fim de mais um dia letivo, e as crianças jorravam pelos portões como água represada. Entre elas, os gêmeos Lucas e Leandro Mendonça, de 9 anos, destacavam-se não pela aparência física. Eram praticamente idênticos, com seus cabelos castanhos cortados do mesmo jeito e os olhos escuros e atentos, mas pelo modo como se comportavam. Lucas, sempre à frente, falante e inquieto. Leandro, 2 minutos mais novo, mais reservado, seguindo os passos do irmão como uma sombra fiel. "Tchau, professora Ana!" gritou Lucas, ajeitando a mochila azul nas costas, decorada com adesivos do Homem-Aranha. Leandro apenas acenou timidamente, sua mochila vermelha contrastando com o uniforme azul e branco, um pequeno chaveiro do Superman balançando no zíper lateral. "Até amanhã, meninos. Não esqueçam da tarefa", respondeu a professora, observando a dupla se afastar. Dona Marta, a vendedora de doces no portão da escola, ofereceu balas como sempre fazia. "Hoje não, Dona Marta. Mãe falou que se a gente demorar de novo, a gente fica sem videogame", explicou Lucas enquanto cutucava o irmão para apressar o passo. Era um trajeto familiar, apenas 4 quadras que separavam a escola da casa simples onde moravam com a mãe, Adriana, e o padrasto, Carlos. Um caminho que faziam sozinhos há quase um ano, desde que Adriana conseguira o emprego na padaria e não podia mais buscá-los. Era uma rotina confiável. Saíam às 17h15, passavam pela praça, pela banca de jornal do seu Juvenal, pelo mercadinho da esquina e às 17h30 já estariam em casa. Naquele dia, porém, algo interrompeu essa rotina. Algo que começou como um atraso, transformou-se em preocupação e terminou em pânico absoluto. Às 17h45, Adriana ligou para o celular de Carlos, que trabalhava como segurança em um shopping próximo. "Os meninos já chegaram aí?" perguntou enquanto atendia um cliente. "Não. Achei que você ia buscar hoje", respondeu Carlos. "Não. Eles vêm sozinhos. Você sabe disso. Será que ficaram de castigo na escola?" Adriana desligou preocupada, mas não alarmada. Talvez os gêmeos tivessem parado para jogar bola na praça, ou talvez a professora os tivesse segurado por algum motivo. Às 18h30, Adriana saiu mais cedo do trabalho. Ligou para a escola, já fechada. Percorreu o caminho que os filhos deveriam ter feito, parando em cada estabelecimento. "Vi eles sim, saindo da escola, como sempre", confirmou Dona Marta. "Passaram por aqui, compraram um pacote de figurinhas", disse seu Juvenal da banca. Mas depois da banca, ninguém mais os vira. Na metade do caminho entre a escola e a casa, o rastro dos gêmeos simplesmente desaparecia, como se tivessem sido engolidos pelo asfalto úmido da rua Engenheiro Caetano Álvares. Às 20h, a primeira viatura policial estacionava em frente à casa da família. Vizinhos se aglomeravam, oferecendo ajuda para procurar. Adriana, sentada no sofá da sala, segurava uma foto dos meninos enquanto uma policial preenchia o boletim de ocorrência. Carlos percorria as ruas de carro, gritando os nomes dos enteados pela janela. Naquela noite, ninguém dormiu no bairro. Lanternas cortavam a escuridão, e o nome dos gêmeos ecoava pelas ruas, rebatendo nas paredes dos prédios e nas árvores da praça. Mas apenas o silêncio respondia. Lucas e Leandro, os gêmeos inseparáveis da rua Euclides Pacheco, haviam desaparecido sem deixar vestígios, entre a banca de jornal e a casa que nunca alcançaram. No quarto que dividiam, as camas arrumadas e os brinquedos espalhados aguardavam um retorno que não aconteceu. Os primeiros dias após o desaparecimento dos gêmeos foram de atividade frenética. O caso rapidamente capturou a atenção da mídia local e logo os rostos idênticos de Lucas e Leandro estampavam os jornais matutinos e os noticiários vespertinos. "Gêmeos de 9 anos somem a caminho de casa", anunciavam as manchetes, acompanhadas de fotos dos meninos sorridentes em seus uniformes escolares. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas destacou a investigadora Renata Gomes para o caso. "Uma mulher séria",
de cabelos grisalhos e olhar penetrante, conhecida por sua determinação inabalável e por nunca desistir de um caso. Vamos encontrá-los, garantiu a Adriana, enquanto examinava o quarto dos meninos em busca de qualquer pista. Crianças dessa idade não somem sem deixar rastros, mas as semanas se passaram e os rastros não apareciam. Todas as possibilidades óbvias foram investigadas. Sequestro para pedido de resgate. Nenhum contato foi feito. Fuga voluntária. Nenhuma roupa ou item pessoal havia sido levado além do que usavam naquele dia. Algum parente que poderia tê-los levado sem permissão. Todos foram investigados e descartados. Câmeras de segurança foram verificadas, poucas naquela época e naquela região da cidade. As únicas imagens mostravam os gêmeos passando pela vitrine da farmácia, próxima à banca de jornal, andando normalmente, conversando entre si. Lucas gesticulava animadamente, provavelmente contando alguma história para o irmão. Era a última imagem deles. O pânico inicial deu lugar a um sistema organizado de buscas. Voluntários pentearam praças, terrenos baldios, margens de córregos. Cães farejadores foram trazidos, mas perdiam o rastro exatamente no mesmo ponto, a esquina da rua Engenheiro Caetano Álvares com a Avenida Imirim. Era como se uma força sobrenatural tivesse arrancado os meninos daquele exato ponto do mapa. Enquanto isso, a vida de Adriana e Carlos desmoronava lentamente. Adriana perdeu o emprego por faltas constantes. Passava os dias alternando entre delegacias, programas de TV que cobriam casos de desaparecidos e grupos de oração. Carlos, consumido pela culpa de não ter buscado os enteados naquele dia, começou a beber pesadamente. Talvez se tivéssemos comprado aquele celular que eles pediram no aniversário, lamentava-se Carlos nas noites em que o álcool falava mais alto que a razão. Não é culpa sua, respondia Adriana mecanicamente, embora uma parte dela quisesse culpar alguém, qualquer um, pelo vazio que consumia sua existência. Aos poucos, o caso dos gêmeos Mendonça foi escorregando das primeiras páginas para pequenas notas e, eventualmente, para o silêncio midiático. Novos casos surgiram, novas tragédias capturaram a atenção pública, mas na zona norte de São Paulo, os cartazes desbotados nos postes e pontos de ônibus continuavam lá, com os rostos sorridentes dos meninos e a frase "Você viu estas crianças?", seguida de um número de telefone que quase nunca tocava. A investigadora Renata continuava, obstinada, revisitava testemunhas, refazia o trajeto dos meninos, reexaminava declarações. Algo está nos escapando, dizia aos colegas de delegacia. Ninguém simplesmente evapora. 3 anos após o desaparecimento, um raio de esperança. Um garoto parecido com Lucas foi visto em Sorocaba, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Adriana e a investigadora Renata viajaram imediatamente, o coração da mãe aos pulos. Mas era apenas uma cruel coincidência. Um menino que realmente se parecia com Lucas, mas não era ele. Nos anos seguintes, outras pistas surgiram. Um bilhete anônimo dizendo que os gêmeos estavam vivos em uma fazenda no Mato Grosso. Um telefonema de alguém alegando tê-los visto em um supermercado no Paraná. Até mesmo uma médium que afirmava poder localizar os meninos através de visões. Cada falsa esperança partia novamente o coração já estilhaçado de Adriana. Em 2010, 7 anos após o desaparecimento, Carlos se foi. Não aguentou o peso da incerteza e do remorso, sucumbindo a um infarto após uma noite de bebedeira. Adriana ficou sozinha no apartamento que agora parecia grande demais, rodeada de fantasmas do que poderia ter sido. A investigadora Renata Gomes se aposentou em 2015, mas manteve o caso dos gêmeos Mendonça em uma pasta especial que carregava para casa. "Prometo que não vou desistir", disse a Adriana no dia em que entregou o distintivo. E assim os anos passaram, arrastando-se como uma procissão fúnebre sem corpo para enterrar. A dor de Adriana não diminuía, apenas se transformava. Já não chorava todos os dias. Aprendeu a sorrir para os colegas de trabalho, a fazer planos para o fim de semana, a viver uma vida que parecia uma pálida imitação da verdadeira. Em 2018, 15 anos após o desaparecimento, a Delegacia de Pessoas Desaparecidas oficialmente classificou o caso como inativo, embora nunca oficialmente encerrado. A última entrada no arquivo dizia apenas "sem novas pistas ou testemunhas. Caso permanece sem solução".
Para o mundo, os gêmeos Mendonça haviam se tornado uma estatística, mais 2 nomes na longa lista de desaparecidos que o Brasil acumulava a cada ano. Para Adriana, eles continuavam sendo o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir, um mistério que consumia sua vida em câmera lenta. O silêncio do caso, no entanto, estava prestes a ser quebrado de uma maneira que ninguém poderia prever. A manhã de 17 de março de 2021 começou como qualquer outra para a equipe de demolição da construtora Alvorada. O mestre de obras, Joaquim Silveira, distribuía as tarefas do dia para os trabalhadores que se preparavam para derrubar um antigo galpão industrial no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O galpão, abandonado há mais de uma década, havia sido comprado por uma incorporadora que planejava construir um condomínio residencial no local. A estrutura de concreto e metal, outrora uma pequena fábrica de móveis, estava degradada pelo tempo e vandalismo, com pichações cobrindo as paredes externas e entulho acumulado nos cantos. Façam uma última varredura antes de começarmos a demolição. Verifiquem se não tem ninguém morando lá dentro e se não há nada de valor que precise ser reportado, ordenou Joaquim aos funcionários Marcos e Denilson, que entraram no galpão equipados com lanternas e máscaras contra a poeira. O interior do galpão era um labirinto de salas abandonadas, máquinas enferrujadas e divisórias improvisadas que haviam sido erguidas ao longo dos anos por ocupantes temporários. O cheiro de mofo e umidade dominava o ambiente, e o silêncio era quebrado apenas pelo eco dos passos dos 2 homens e o ocasional farfalhar de ratos assustados. Esse lugar me dá arrepios, comentou Marcos, iluminando um canto onde antigas cadeiras de escritório apodreciam. Parece que tem história aqui, sabe? Todo lugar abandonado tem história, respondeu Denilson filosoficamente, enquanto verificava uma sala que parecia ter sido um escritório administrativo. Foi quando chegaram a uma área nos fundos do galpão, separada por uma divisória falsa, que algo chamou a atenção de Marcos. A divisória havia sido construída de maneira precária, com madeira compensada, e não parecia fazer parte da estrutura original do prédio. Mais curioso ainda, havia um pequeno espaço entre a divisória e a parede real, como um compartimento escondido. Olha isso aqui, chamou Marcos, apontando a lanterna para a abertura. Parece que alguém queria esconder alguma coisa. Denilson aproximou-se e, juntos, conseguiram remover uma parte da divisória. O espaço revelado era pequeno, não maior que um armário estreito, e estava cheio de poeira e teias de aranha. Mas lá, entre caixas velhas e jornais amarelados, havia algo que imediatamente pareceu fora de lugar. Uma mochila infantil, de cor vermelha desbotada. É de criança, observou Denilson, pegando o objeto cuidadosamente. A mochila estava coberta de poeira, mas estranhamente preservada considerando o ambiente. Um pequeno chaveiro metálico do Superman, agora oxidado, ainda pendia do zíper lateral. Marcos abriu a mochila com cuidado. Dentro, encontraram cadernos escolares, um estojo com lápis, um pequeno álbum de figurinhas e uma lancheira vazia. Os cadernos, embora manchados pela umidade, ainda eram legíveis. Na primeira página de um deles, escrito com a caligrafia hesitante de uma criança, estava o nome: Leandro Mendonça, terceiro ano B. Leandro Mendonça, repetiu Marcos, franzindo o senho. Esse nome me parece familiar. Denilson pegou o caderno e examinou-o. As últimas anotações datavam de setembro de 2003, quase 18 anos atrás. Havia desenhos infantis nas margens, equações matemáticas simples e um cronograma de provas para a semana seguinte que nunca chegou. Espera, não eram aqueles gêmeos? Lembra daquele caso? 2 meninos que sumiram indo da escola para casa? Denilson tinha os olhos arregalados agora, a compreensão do que haviam encontrado começando a se formar. Meu Deus! Sussurrou Marcos. Precisamos chamar a polícia. Em questão de horas, o antigo galpão industrial no Itaim Paulista havia se transformado em uma cena de investigação. Fitas amarelas isolavam o perímetro e viaturas policiais estacionavam nas ruas adjacentes. A Delegacia de Homicídios e a de Pessoas Desaparecidas enviaram equipes conjuntas, reconhecendo imediatamente a importância da descoberta. A notícia se espalhou rapidamente. Antes mesmo do fim do dia,
Equipes de reportagem já se aglomeravam nos arredores do galpão, e as redes sociais fervilhavam com especulações sobre o caso dos gêmeos Mendonça, que ressurgia das sombras do esquecimento público após quase 2 décadas. Em sua pequena casa no bairro do Tucuruvi, para onde havia se mudado após a morte de Carlos, Adriana Mendonça assistia atônita ao noticiário da TV. A repórter segurava um microfone, o vento bagunçando seus cabelos, enquanto atrás dela policiais entravam e saíam do galpão. Uma mochila escolar pertencente a um dos gêmeos Mendonça, desaparecidos em 2003, foi encontrada hoje em um galpão abandonado no Itaim Paulista. A polícia ainda não confirmou se há outros indícios no local que possam esclarecer o mistério que comoveu São Paulo há quase 2 décadas. Mais informações a qualquer momento. As mãos de Adriana tremiam tanto que ela derrubou o controle remoto. Seu telefone começou a tocar insistentemente. Amigos, familiares, jornalistas, todos querendo saber sua reação, mas ela não conseguia falar. Uma única pergunta ecoava em sua mente. Meus filhos estiveram ali? O que aconteceu com eles? E do outro lado da cidade, uma mulher de cabelos completamente grisalhos retirava uma pasta empoeirada de uma caixa guardada em seu armário. Renata Gomes, agora aposentada, mas nunca realmente livre do caso que a assombrou por toda a carreira, pegou o telefone e discou um número que ainda sabia de cor. Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Aqui é a investigadora Renata Gomes. Estou voltando ao serviço hoje mesmo. O caso dos gêmeos Mendonça acaba de ganhar uma nova pista. A mochila vermelha com o chaveiro do Superman, escondida por quase 2 décadas atrás de uma parede falsa, havia quebrado o silêncio. Agora, a verdade começava a se desenrolar, como um novelo há muito esquecido no fundo de uma gaveta. Nos dias que se seguiram à descoberta da mochila, o galpão no Itaim Paulista transformou-se no epicentro de uma investigação frenética. A equipe forense vasculhou cada centímetro do local, coletando vestígios, fotografando, catalogando. Adriana Mendonça confirmou que a mochila era mesmo de Leandro. O chaveiro do Superman havia sido presente dela no Dia das Crianças do ano anterior ao desaparecimento. A investigadora Renata Gomes, embora oficialmente aposentada, recebeu permissão especial para acompanhar o caso como consultora. Seu conhecimento profundo dos detalhes originais da investigação era valioso demais para ser ignorado. Quem construiu essa divisória falsa? Quando? E, principalmente, por quê? Eram as perguntas que ela repetia enquanto examinava o local da descoberta. E como a mochila de Leandro veio parar aqui, a mais de 20 quilômetros de onde os meninos foram vistos pela última vez? A resposta começou a se formar quando os investigadores rastrearam a história do galpão. De 2000 a 2005, o espaço havia sido alugado por uma pequena fábrica de móveis chamada Marcenaria Horizonte, propriedade de um homem chamado Augusto Marques. A empresa faliu em 2005 e o galpão ficou abandonado desde então, ocasionalmente ocupado por pessoas em situação de rua ou usuários de drogas, mas nunca legalmente reocupado. Precisamos encontrar esse Augusto Marques, concluiu Renata. A busca não foi difícil. Augusto Marques, agora com 67 anos, vivia em uma casa simples em Guarulhos. Quando os policiais bateram à sua porta, ele não pareceu surpreso. Eu sabia que um dia vocês viriam, disse sentando-se pesadamente na poltrona da sala. Já faz tanto tempo que eu quase acreditei que tinha escapado. O depoimento de Augusto, gravado na delegacia naquela mesma tarde, desenrolou finalmente o mistério que durara quase 2 décadas. Em 2003, Augusto dirigia sua van de entregas pela Zona Norte, quando viu 2 meninos idênticos caminhando pela calçada. Era final de tarde e ele havia acabado de fazer uma entrega nas proximidades. Augusto havia bebido durante o almoço, mais do que deveria para alguém que iria dirigir. Distraído, olhando para os meninos, não percebeu quando o carro à sua frente freou bruscamente. Ao tentar desviar, subiu na calçada e atingiu as crianças. Foi um acidente, soluçou Augusto durante o depoimento. Eu nunca quis machucar ninguém. Quando saí do carro e vi o que tinha feito, entrei em pânico. Um dos gêmeos, Lucas, morreu instantaneamente com o impacto. Leandro estava gravemente ferido, inconsciente. Augusto, aterrorizado pela perspectiva de ir para a prisão e perder seu sustento, tomou uma decisão
que mudaria para sempre muitas vidas. Colocou os corpos dos meninos na van, junto com as mochilas que haviam sido lançadas a alguns metros, e fugiu do local. Eu não estava pensando direito. Estava em choque, com medo. Tentou explicar, mas as palavras pareciam vazias diante da enormidade de seu ato. Augusto levou os corpos para o galpão de sua marcenaria, no Itaim Paulista, onde trabalhava sozinho naquele dia. Leandro ainda estava vivo, mas suas lesões eram graves demais. Ele faleceu algumas horas depois, sem recobrar a consciência, enquanto Augusto, paralisado pelo medo e remorso, apenas observava, incapaz de buscar ajuda médica sem se incriminar. Eu deveria ter chamado uma ambulância. Talvez ele pudesse ter sobrevivido. Eu nunca me perdoei por isso, confessou, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Na noite seguinte, Augusto enterrou os corpos dos gêmeos em uma área remota de mata na região de Mairiporã, na Grande São Paulo. Voltando ao galpão, escondeu as mochilas atrás de uma divisória que construiu especificamente para esse propósito. Mais tarde, jogou fora a mochila azul de Lucas em um rio, mas por alguma razão que nem ele mesmo compreendia totalmente, não conseguiu se desfazer da mochila vermelha de Leandro com o chaveiro do Superman. Era como se aquele chaveiro estivesse me olhando, se me acusando, disse. Eu queria me livrar dele, mas não conseguia. Nos anos seguintes, Augusto foi consumido pela culpa. Sua marcenaria faliu, seu casamento acabou. Ele começou a beber pesadamente. Mudou-se para Guarulhos, tentando escapar das memórias, mas as imagens dos meninos o perseguiam em pesadelos constantes. Todas as noites, por quase 20 anos, eu vi aqueles rostos, idênticos, me olhando, perguntando por que eu não salvei pelo menos um deles, relatou, a voz quebrada pelo peso da confissão. Com a confissão de Augusto, a polícia pôde finalmente localizar os restos mortais dos gêmeos. Usando as indicações que ele forneceu, uma equipe de busca encontrou os ossos enterrados na área de mata em Mairiporã, exatamente onde ele havia descrito. Testes de DNA confirmaram. Eram Lucas e Leandro Mendonça. A notícia devastou Adriana, mas também trouxe um estranho tipo de alívio. Depois de quase 2 décadas de incerteza torturante, ela finalmente sabia o que havia acontecido com seus filhos. Poderia dar-lhes um funeral digno, ter um lugar para levar flores, encerrar o capítulo mais doloroso de sua vida. Eu sempre soube, no fundo do meu coração, que eles não tinham simplesmente fugido ou sido levados, disse a investigadora Renata, quando esta lhe trouxe a confirmação oficial. Meus meninos estavam voltando para casa. Eles queriam chegar em casa. Augusto Marques foi indiciado por homicídio culposo, ocultação de cadáver e omissão de socorro. Apesar da confissão e do visível remorso, os crimes eram graves demais para ficarem impunes. Mesmo após tanto tempo, ele enfrentaria a justiça que tentara evitar há quase 20 anos. Em uma tarde chuvosa de abril de 2021, centenas de pessoas reuniram-se no cemitério da Vila Formosa para o funeral de Lucas e Leandro Mendonça. Antigos colegas de escola, agora adultos com quase 30 anos, vizinhos do antigo bairro, policiais que trabalharam no caso ao longo dos anos, e até mesmo repórteres que haviam coberto o desaparecimento, vieram prestar suas últimas homenagens. A investigadora Renata Gomes estava lá, segurando o pequeno chaveiro do Superman que havia sido limpo e restaurado pelos peritos. Ela o entregou a Adriana, junto com os cadernos escolares recuperados da mochila. Eles têm desenhos lindos, disse Renata suavemente. Leandro tinha talento para o desenho. Adriana sorriu entre lágrimas, folheando os cadernos que continham os últimos traços das mãozinhas de seu filho. Lucas era o falante, sempre metido em confusão. Leandro era o artista, mais quieto, observador, lembrou. Eles se complementavam perfeitamente. Enquanto o caixão com os pequenos restos mortais descia à terra, um coro de crianças da escola municipal Professor Antônio Figueiredo, que nem eram nascidas quando os gêmeos desapareceram, cantou uma canção de despedida. O céu de São Paulo, normalmente poluído e cinzento, abriu-se por um momento, deixando passar um raio de sol que iluminou o pequeno jazigo. Adriana olhou para o céu, o chaveiro do Superman apertado em sua mão. Agora vocês podem descansar, meus filhos, sussurrou. E eu também. Nos meses que se seguiram, Adriana usou a indenização paga pela família de Augusto Marques
para criar a Fundação Lucas e Leandro, dedicada a ajudar na busca de crianças desaparecidas e oferecer apoio psicológico às famílias que vivem a angústia da incerteza. A investigadora Renata Gomes tornou-se voluntária na fundação, treinando policiais para lidar com casos de desaparecimento com mais eficiência e sensibilidade. Cada criança que encontramos é uma vitória para a memória dos gêmeos, dizia ela nas palestras que ministrava em delegacias por todo o país. O caso dos gêmeos Mendonça encerrou-se oficialmente em julho de 2021, quando Augusto Marques foi condenado a 15 anos de prisão. Mas seu legado continuou, transformando a dor em propósito, o mistério em lição. E em uma pequena sala na sede da Fundação Lucas e Leandro, em um quadro protegido por vidro, está exposta a mochila vermelha com o chaveiro do Superman. Não mais um objeto perdido no tempo, mas um símbolo de como a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a verdadeira paz. Adriana ainda visita o cemitério todas as semanas, levando 2 girassóis, as flores favoritas dos meninos. Eles amavam o sol, explica a quem pergunta, e agora, finalmente, estão na luz.